Então, hoje o tema é livre. O tema que eu escolhi para a gente conversar, para a gente estudar, porque a gente também está aprendendo, é sobre os animais, os nossos queridos pets. Os gatinhos, os cachorros, os papagaios, todos aqueles que a gente tem na nossa casa. Porque quando Kardec recebeu o livro dos Espíritos, depois ele passou para estratificá-los, que foi o Pentateuco, né? Falou-se pouco dos animais, porque tinha mais que falar sobre nós, porque a ideia ainda era pouco conhecimento espírita. Por isso que, não porque foi esquecido, porque naqueles momentos das 1018 perguntas e respostas, eram para nós. Então tem pouca coisa que fala dos animaizinhos, mas ele sabia que com o tempo ia ser feito muitos estudos, muitos médiuns iam falar, abordar esse assunto. Hoje tem cursos especiais só sobre a espiritualidade, a evolução dos animais, na Federação Espírita em São Paulo, na Aliança, na Rua Genebra, tem cursos todo ano sobre isso. Então, fora os livros que a gente tem que falar muito sobre os animais hoje. Tem bastante literatura. Então, a gente está privilegiado, a gente tem bastante coisa para ler. Alguns anos atrás, a gente recebeu aqui um irmão, Márcio Benedetti, ele é da família dos Benedetti, dentro da rua, ele era veterinário, ele lançou alguns livros sobre cavalos, sobre outros animais, e ele era um veterinário que gostava muito. Então tem bastantes livros. Tá? Então a gente às vezes pergunta, às vezes as pessoas perguntam, será que os animais têm expiação? Por que os espíritas entenderam que os animais não tinham karma? Porque o karma às vezes a gente acha que ele é sofrimento só. Não, o karma não é só sofrimento. Ele é uma lei da ação e reação da natureza, não só no nosso planeta, em todo o cosmos. As leis universais, não é só para o nosso planeta. O bom, o ideal, não é para Deus as coisas certas, é para todos os planetas, independente da evolução. Então, por que os espíritas chegaram à conclusão que os animais, eles não passam expiação, eles não têm karma? A gente pensa sempre na lei do comensalismo, né? Um vai comendo o outro, na cadeia alimentar. Mas isso faz parte do nosso planeta, ainda faz parte. Né? A gente vê lá, a gente às vezes recebe filminho no celular, eu nem consigo mais ver. O leão pegando a zebra e ainda tem nas savanas, a gente vê, não vê? Muitos animais comendo, jacaré, outros bichos, eu não consigo mais ver. A gente vai, muitos de vocês também acredito que não conseguem ver mais um animal sofrendo, biologicamente, fisicamente. A gente não consegue mais ver. Né? Muitos até vegano, não come mais, porque tem a matança, a tendência, a gente ainda precisa da proteína, mas no futuro a gente vai, pelo menos, não judiar, não fazer aquilo de uma festa, de um efeito de caçar, de um efeito... Né? A gente ainda se alimenta. Jesus mesmo, naquela época, ele falava para as pessoas para se alimentar dos animais. Tem aquela parábola que ele vai nos montes da Galileia, que ele oferece os porcos, a legião, ele oferece, ele faz uma troca. E os porcos são arremessados nos precipícios como se fosse uma troca ali. E foi uma troca, porque os espíritos só saíram quando Jesus ofereceu aqueles animais. Mas, graças a Deus, hoje, 2000 anos, a gente vê ainda, em algumas encruzilhadas, ainda tem sacrifícios de algumas religiões. Não há necessidade, não estou julgando que é errado fazer, mas cada um deve saber o seu coração como está preparado. Que tudo que a gente faz, ou com intenção ou não, ele gera um karma. Então, por mais que você faça hoje uma oferenda, um sacrifício com animais, você está criando um karma. Pequeno, mas está. Toda coisa que não é correta tem uma dose de karma, ou pequena ou grande. Um exemplo da criança.
Uma criança de 5 anos, 4 anos, às vezes ela faz uma coisa, ela chuta a outra, bate na outra. A gente vê hoje em dia na escolinha a mãe chamar, olha, bateu. Às vezes até exemplos do pai, mas não vamos falar de exemplos do pai. Às vezes é dela que ela traz ainda aquela coisa. Ela não tem a malícia, mas ela faz. Mas por ela não entender, achar que aquela fase é pura da liberação mental dela, da psique dela. Porque a gente tem as fases de liberação. 3 anos, 7 anos, 12 anos, 18 anos. A gente muda, nós percebemos como nós vamos mudando a nossa psique. É interessante. A gente também percebe que a gente vai mudando. Então a criança, ela não tem aquela malícia, mas ela adquire um karma pequeno. Se ela fizer coisas absurdas, mas ela é pura. Não, não é pura. É o bloqueio dela. Ali, às vezes está um espírito mais velho que você ali. A física é criança, mas ela não é criança. Não tem espírito de criança. É a forma dela ali, né? Agora, voltando nos animais. Então, por que os espíritas chegaram que não há expiação? Porque é uma defesa dele que está no instinto. Então, todos os animais, os insetos, os répteis, os mamíferos, as aves, todos têm instinto. Todos têm instinto. Um DNA lá que Deus colocou ali dentro do cérebro dele, do DNA. Todos eles têm. Só que o físico dele, o biológico, ele quer comer. Voltar no exemplo do leão e da zebra. Ele vai lá, ele caça a hora que ele tem fome. Ele não fica matando a zebra, não, ele não faz isso. Ele vai só a hora que ele tem fome. Então está no físico dele, na biologia. Ele tem que pegar. E é pecado ele fazer isso? É errado? Não, não é errado. É a forma dele, da situação, da evolução que Deus colocou no nosso planeta, com os animais. Mas ele não está pecando. Ele não está adquirindo karma. O karma é ou você faz bem ou errado. Aquilo é uma condição biológica dele, que ele tem. Né? Ele não tem consciência do que ele está fazendo. A zebrinha, coitado, nenhum animal. Ele não tem consciência. Então, por esse motivo, não é karma, de jeito nenhum. E por esse motivo não tem expiação. A expiação é se ele estivesse fazendo uma coisa com consciência, que nem o homem faz. Então, os animais, quando vão embora, primeiro, eles não sofrem. Por mais doencinha que eles têm, eles não sofrem. Porque é do biológico, é do físico. Não, né, da alminha dele lá, do espírito dele. Porque os animais só têm 2 tipos de energia. A física e a astral. Ele não tem a mental, ele não tem uma consciência de raciocínio. Ele tem aquela carga genética, que ele sabe fazer um parto, ele cuida, ele caça, ele sabe do perigo, mas ele não tem consciência como nós. Tá? Outra coisa que eles falam assim, a parte mental, nossa, nós temos uma idealização, né? Nós homens. O que separa nós deles? O animal só tem 2 condições, a física, que é a biológica, e a astral. Nós temos mais uma. Então, como o animal só tem 2, eles jamais vão sofrer. Então, aquela passagem que eles têm da cadeia alimentar, ele vai adquirindo o quê? Ele vai adquirindo conhecimento, evolução. A gente vê que tem bactéria, tem inseto, tem os répteis, tem as aves. Essa semana eu estava vendo sobre um pássaro, tem vários, mas vamos falar do pombo. Ele tem uma magnetorrecepção, né? Você cria ele numa cidade, antigamente os castelos tinham, lembram? Nos filmes, os pombinhos ficam ali, numa casinha lá fora, até ficar, né? Eles soltam eles, mas eles voltam, entram para a casinha. Mas aí um belo dia eles pegam eles e levam para outra cidade. Aí põe um bilhetinho no biquinho dele, o que ele faz? Leva de carroça, né? De cavalo. Ele volta para aquela cidade. Porque onde ele viveu, ele cresceu, ele cria uma magnetorrecepção pela frequência.
que tem no planeta, que tem nas ondas, como os pássaros fazem as migrações. Olha só, os pássaros, hein? Olha a carga que eles têm genética dentro deles. Então os pombinhos voltam, eles põem o bilhetinho, ele vai e entrega, porque ele vai exatamente naquele lugar. Por causa disso. Então leva de cavalo, solta, eles voltam lá, no mesmo lugar. Você vê que a vibração, eles têm uma glândula entre o cérebro e os olhos deles, que eles veem como se fosse um GPS. Você vê que tem precisão. Eles chegam naquele local, naquele castelo, naquela casa. Olha que precisão fantástica. Né? A gente chama de correntes etéricas. E o planeta tem isso, é cheio de correntes etéricas. Né? É assim que a turma fala, puxa, e os animaizinhos têm clarividência? Tem gente que pergunta, ele vê espírito. Os animais acompanham a nossa evolução. Se você é espírita, se você tem uma mediunidade, se você tem um estudo numa religião, ele começa a acompanhar você. Ele começa a gerar uma energia com você. Aí ele começa a fazer o quê? Aquela vibração que você está tendo na sua casa, ele começa também a perceber. Então, se vier uma pessoa dentro da sua casa com uma vibração mais densa, ele vai perceber. Tem diferença do gatinho e do cachorro. Eu tenho gatinho e cachorro. Quando vem uma pessoa em casa, o gato vai lá para cima na sacada e não quer saber de ninguém. Porque a turma faz bagunça, meu sobrinho grita e quer bola. Ele já não gosta de ambiente muito agitado e rápido. É da energia do gato. O gato é mais... Então ele vai embora. Raramente vem uma pessoa em casa, ele sobe na cabeça, quer lamber o cabelo. Ele sobe em cima da cabeça, às vezes, das pessoas. Porque ele é bem pequenininho, mas ele sobe em cima das pessoas. Agora o cachorro não, o cachorro já fica ali. Mas quando ele não gosta, olha com uma cara feia, ele nem sabe. Não é que ele não gosta. Não é. A gente... a energia dele está mais densa. Se a energia dele for compatível com a dele, ele fica. Se a energia não for compatível, ele sai. O cachorro já fica, porque o cachorro, a vibração dele é uma vibração mais alta, mais rápida. Então ele já fica no barulho. Você joga as coisas, joga a bolinha, ele vai, não para. Você tem que mandar ele parar. Ele não para. Né? Ele já é outra vibração. E as pessoas perguntam também, por que às vezes o animal fica doente? O animal pega a nossa dor? Pega. Porque se ele está vendo a sua energia astral, ele também tem a mesma que a sua. Então, se você tiver um buraquinho lá na sua aura, vocês lembram as fotos de Kirlian, da aura? Vocês já lembram, né? Aquelas fotos dos objetos, tem até na folha da árvore. Todos os elementos vivos têm uma energia. Então ele começa a ver essa energia. Se você tiver uma doencinha e ele já está há vários anos com você, ele pode adquirir aquela doença que você tem. Muitas vezes ele fica doente e muitas vezes ele também evapora, consegue se livrar. Outras não. Nem sempre ele consegue se livrar. Olha que interessante. Então eles são clarividentes. Não é que eles veem o espírito, eles veem aquela energia. Né? Eles não foram feitos para ver o espírito, ele vai ver a energia que está ali. Então ele compara. Então ele vê aquela energia errada, ele pode ir lá e rosnar para a pessoa. De acordo com a sua evolução também, com a sua mediunidade. Então ele vai te acompanhar em todos os sentidos. Né? O sentido seu mental, astral. O mental seria aquela parte mais de fora, a nossa energia mais, né, que vai se esvaindo-se ao plano sim, né, do espaço. E a nossa parte mental é mais o pensamento. Então ele vai olhar o quê? Nossa parte astral. Né? Tá? Agora, nós temos a expiação por quê? Nós temos o nosso comportamento, o nosso desejo. Às vezes a gente erra, desejo de roubar,
desejo de matar. A gente tem a idealização de fazer um mal. Então, isso tudo está ligado ao homem, não ao animal. O animal não tem nada disso. Então, por isso que os animais são considerados assim uma evolução para o crescimento. Então, eles não têm, por enquanto, essa expiação. Ele não vai ter dor quando ele for. E eles ficam lá em colônias, né? Às vezes ele volta para a nossa casa, né? Quando um petzinho vai embora, você pode pôr água para ele ali, porque às vezes ele vem na sua casa várias vezes, fica 2, 3, 4, 5 meses. No seu evangelho, coloca um potinho para você colocar para as crianças, para você, para quem mora junto, coloca um potinho para ele, depois você coloca dentro da aguinha deles também no seu evangelho. Tá bom? Porque isso aí também faz parte da alimentação para eles. Tá? Outra coisa aqui que eles falam também que é interessante. Tá? Agora, se a pessoa tiver assim, um vício muito grave, eles também pegam. Por exemplo, a pessoa que é muito alcoólatra, assim, que ela tem problema com... eles também pegam. Já viu esses andarilhos da rua? O cachorro não larga dele. Ele está dormindo no relento, essa semana eu estava vendo. E o cachorro ali, ele não abandona. Não abandona. Pode ver. Não abandona. E fica junto ali. Se a pessoa alcoólatra tem um vício, ele acaba puxando. Por causa da vibração, da energia está junto. Né? É uma troca energética, uma troca psíquica entre ele e a pessoa que tem algum problema. Então, ele acaba adoecendo também. Né? Então, qual que é a nossa parte? É cuidar deles, né? Cuidar dos animais assim que possível, que é bom para nós também, e para a nossa evolução. E um dia, com esse aprendizado que eles têm, essa cadeia, né? A gente pensa sempre em Darwin. Darwin quase acertou, né? E gozado que o livro de Darwin foi em 1857, beirando o Pentateuco de Allan Kardec. Então, as vidas vão sendo em transição. Os insetos, os répteis, os mamíferos são os mais adiantados, que teve várias vivências. Então, os animais, eles também vão migrarem, eles vão aprendendo, vão tendo evolução também. Eles vão migrando para outras. Talvez aquele leão que pegou, que não sabe que pegou a zebra, amanhã ele pode ser um que vai ser pego pelo predador. Ele vai ter que ter essa experiência. Se ele não tiver essa experiência, como outro animal, ele não vai chegar nunca a um dia ser um primata. Não sabemos. Tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Como vai ser? Talvez em outro planeta, não sabemos. Tem coisa que a gente não sabe ainda. Você vê quanto tempo a gente estudar sobre essas outras vidas que estão junto conosco. E agora os nossos pets cada vez mais. Tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês dos nossos queridos gatinhos e cachorros e outros animais. Cuidem deles, tá? Não abandone, tem gente que abandona, não é o nosso caso, mas é muito bom para a gente dividir o tempo com eles. Isso ajuda principalmente as crianças, tá? E eles sabem quando a gente está doente. Sabe. Nossa, como eles sabem, nem Sabe. Eu tinha a minha irmã doente na cama, o meu cachorrinho puxava o tapetinho e ficava lá deitado o dia inteirinho do lado dela. Não saía só para comer. Cuidava dela assim, nossa. E um dia ela volta, né? Como a do Chico, a boneca, lembra? Que ele mesmo cita nos livros. Ela fez uma coisa que ela fazia, aí ele concluiu que era o outro cachorrinho que ele teve que voltou novamente, que fazia as mesmas coisas. E vão voltando com a gente. Tá bom?